Olá, galera, tudo bem com vocês? Kelly de História. Vamos para mais uma aula? Hoje o nosso assunto é o período regencial no Brasil. Nós vamos ver um resumo mais explicativo sobre esse período da história brasileira em que o país foi governado por regentes. Acompanhe comigo o slide, por gentileza. Olha lá, período regencial no Brasil, de 1831 até 1840. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu antes, no primeiro reinado, que foi nossa aula anterior. O primeiro reinado é o nome dado na história do Brasil, em que Dom Pedro I governou o Brasil, o país, de 1822 até 1831. Em 1822 foi quando ele declarou a independência e depois foi aclamado o primeiro imperador do país. Em 1831 foi quando ele abdicou o trono e voltou para Portugal. Quando Dom Pedro abdicou, ele deixou em nome do seu filho, Pedro de Alcântara. Só que Pedro, nessa época, era uma criança de apenas 5 anos de idade. Não tinha condições dele assumir o trono com essa idade. E também em Constituição, a Constituição que o próprio pai dele promulgou em 1824, dizia que o imperador, se fosse assumir o governo, deveria ter no mínimo 18 anos ou a maioridade. Caso não tivesse a maioridade, o país seria governado por regentes, regentes previamente estabelecidos, e foi o que aconteceu. Pedro de Alcântara ele foi tutorado por José Bonifácio de Andrada, que o preparou para subir ao trono enquanto os anos se passavam, enquanto o país era governado pelos regentes. Dá-se início, então, o período regencial no Brasil. O período regencial vigorou de 1831 até 1840. E durante esses 9 anos de regência, muita coisa aconteceu. Uma delas foi o surgimento de 3 grupos políticos ou partidos políticos que depois se tornaram apenas 2. Vou explicar por quê. Um deles eram os liberais exaltados. Os exaltados eram defensores do federalismo, ou seja, de conceder mais autonomia às províncias, aos estados. Os membros desse grupo tinham já ideais republicanos, e um dos seus principais representantes era um Cipriano Barata, o mesmo Barata que participou da Revolução Pernambucana em 1817, querendo a independência do estado, da província. Haviam também os liberais moderados. Os moderados eles eram monarquistas, a favor da coroação de Dom Pedro, sustentavam a coroa, mas defendiam algumas restrições dos poderes do imperador. Um dos seus principais representantes era o padre Diogo Antônio de Feijó, que passou a ser, no futuro, um dos regentes do Brasil. E havia os restauradores, mas não durou muito tempo. Os restauradores, eles eram monarquistas e eles sustentavam e defendiam a ideia do retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. Eles acabaram enfraquecendo também pela morte de Dom Pedro I em 1834, lá em Portugal. Um dos seus importantes representantes era o José Bonifácio de Andrada, o mesmo que era tutor de Pedro de Alcântara. Então, o período regencial no Brasil, como vimos, começou em 1831, se estendeu até 1840, quando a maioridade de Dom Pedro foi antecipada, já vou explicar, para que ele pudesse assumir o trono. Esse período de 9 anos é dividido em 4 tipos de regências. A primeira é chamada regência trina provisória, porque 3 representantes, por isso trina, ficaram provisoriamente no poder alguns meses, até serem escolhidos os 3 permanentes, e assim aconteceu. A segunda regência é a regência trina, 3 representantes, permanente, que deveria ser permanente até a maioridade do menino, mas não foi bem assim. Durou de 1831 até 1835. Muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram e eles viram que
a ideia de 3 representantes não estava dando muito certo. Aí veio a ideia de um representante só. Começa-se então a regência una. A primeira foi a regência una de Diogo de Feijó, aquele que era o representante dos ideais dos liberais moderados. Feijó ficou de 1835 até 1837, mas não ficou até o fim também. E em 1837 começa outra regência una, a regência una Araújo de Lima. Ficou de 37 até 1840, quando veio a ideia da antecipação da maioridade de Pedrinho. Essas são as 4 regências: trina provisória, trina permanente, una de Feijó e una Araújo de Lima durante os 9 anos que se passaram. Muita coisa aconteceu, como falei. Resumindo, ele foi criado o Código de Processo Criminal, com habeas corpus e tudo mais. A Guarda Nacional foi criada. Um ato adicional de 1834 foi adicionado à Constituição, que dava maior autonomia para as províncias, e algumas rebeliões ou revoltas, alguns conflitos começaram a acontecer pelo país. Os 5 principais conflitos, essas rebeliões, eu elenquei aqui, ó: a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, a sabinada e a revolta dos farrapos, ou Revolução Farroupilha. A ascensão política dos conservadores fizeram que os liberais criassem um discurso que defendia a antecipação da maioridade de Dom Pedro, porque o povo clamava por um imperador e essas revoltas que aconteceram causaram essa ideia de antecipar a maioridade do menino. E para que Pedro assumisse o trono com menos de 18 anos, houve o evento chamado Golpe da Maioridade, onde eles emanciparam Pedrinho com 14 anos e 7 meses, antes dos 15 anos. Sobre o golpe da maioridade e esse assunto, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Acompanhe comigo, por favor. É curto, que fala justamente sobre isso. Como Dom Pedro II era menor, a Constituição de 1824 determinava que deputados e senadores elegessem uma regência composta por 3 membros. O período entre 1831 a 1837 compreendeu as regências trina provisória, trina permanente e una de Feijó, durante as quais foram tomadas várias medidas liberais. Os liberais criaram em 1834 o Ato Adicional, para permitir que os governos locais pudessem criar suas próprias assembleias e servir aos interesses das políticas provinciais. Diante de uma instabilidade política cada vez mais evidente com o estouro de revoltas populares, os 2 partidos, liberal e conservador, chegaram à conclusão de que a ordem deveria ser mantida e que isso somente seria possível com a antecipação de Pedro II ao trono. Antônio Carlos de Andrada e Silva, do Partido Liberal, levou adiante a ideia de um grupo secretamente criado, o Clube da Maioridade, contando com o apoio da imprensa e de alguns manifestantes para pressionar o Senado a votar a favor da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que tinha somente 14 anos na época. Este fato ficou conhecido como o Golpe da Maioridade. Muito bem. Retornando ao slide. Então, em 1840, a maioridade de Dom Pedro foi antecipada com o golpe da maioridade, ele foi emancipado e foi coroado o 2º imperador do Brasil, com apenas 14 anos e 7, 8 meses, um pouco antes dos 15 anos. Dá-se início, então, o 2º reinado, mas que, novamente eu digo, é um outro capítulo, numa outra aula. Eu te vejo lá. Até mais, um beijo. Tchau.